A gente segue aqui no CNN Arena com esse assunto. Vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia, Flávia Loss. Professora, bem-vinda de volta. A gente sempre conversando aqui sobre essa escalada de tensão entre Estados Unidos e Venezuela. E começo perguntando quais são os interesses de Donald Trump com a Venezuela. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, é um prazer conversar com vocês novamente a respeito desse assunto. E a respeito dos interesses, nós não temos uma posição clara dos Estados Unidos a respeito disso. O que é dito pelo presidente Trump, assim como pelo Departamento de Estado, responsável pela política externa dos Estados Unidos, é que essas são ações dirigidas para combater o narcotráfico, ou melhor, como os Estados Unidos agora enquadram esse crime, o narcoterrorismo, ou seja, juntando aí dois conceitos para ter mais margem de ação na região. Agora, os interesses de fato, aquilo que levam a tudo isso estar acontecendo, essa escalada de tensão, nós temos apenas algumas análises, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui na América Latina, de alguns fatores que podem estar influenciando. Por exemplo, a própria comunidade latino-americana, principalmente no estado da Flórida, que pressiona o governo Trump para que tome alguma atitude contra Maduro. Nós temos também a questão do petróleo, que é muito importante. A Venezuela é uma grande fornecedora de petróleo para os Estados Unidos, então tem interesse nesse recurso, ainda que isso não seja abertamente falado, obviamente, pelas vias oficiais. E também uma tentativa dos Estados Unidos de aumentar aí a pressão em toda a América Latina e mostrar uma capacidade não só militar, mas até mesmo de pressão política em todo o continente contra governos que não estão diretamente alinhados a Donald Trump. Então a gente coloca aí como questões, mas de oficial, pelos canais diplomáticos, a única explicação que nós temos até agora é o combate ao narcotráfico, ainda que a gente tenha muitos dados que contestem isso, visto que a maior fonte, a maior porta de entrada de drogas para os Estados Unidos ainda é a fronteira com o México. Agora, professora, vamos lembrar aqui, né? Donald Trump foi eleito com aquela bandeira America First, né? Os Estados Unidos em primeiro lugar. Agora, ameaça intervir na Venezuela e legisladores têm expressado, inclusive, uma preocupação sobre a legalidade, claro, dessas ações. São fatores internos que podem interferir numa decisão de atacar ou não um país aqui na América do Sul? Com certeza, até porque essas ações são ilegais. De qual ponto de vista? Do direito internacional. Nós vivemos num sistema internacional regido por algumas regras que os países determinaram em comum, muitas delas na Carta da ONU, expressas na Carta da ONU. E não temos aí uma brecha jurídica para que isso ocorra dessa forma. Na verdade, isso está ocorrendo de maneira voluntária aí dos Estados Unidos, colocando a sua vontade em cima da situação venezuelana. Então, nós não temos uma brecha jurídica para que isso ocorra, o que é muito grave, porque daí que entra esse discurso, que eu sei que ocorrem algumas críticas aqui no Brasil, mas da soberania. Por que a crítica vem por esse lado às ações de Donald Trump? Porque se ele pode ferir a soberania venezuelana hoje, nada impede que ele faça a mesma coisa com outros países da região. Por isso, essa preocupação toda de outros governos aqui da América Latina. E, de fato, quando a gente olha para o direito internacional, para os regimes internacionais que regem aí as relações entre os estados hoje, não tem uma precedência para que isso ocorra, ou seja, um ataque dessa forma para um alvo não militar e com a desculpa de não só narcotráfico, mas narcoterrorismo, que também é um conceito que parte muito do 11 de setembro, né? Juntar terrorismo em uma situação, uma dada situação do cenário internacional, para daí abrir brecha para que os Estados Unidos possam atacar sem uma aprovação do Congresso dos Estados Unidos, inclusive. É por isso que Donald Trump está sendo questionado pelo Congresso atualmente. Agora, professora, a gente mostrou agora há pouco que um senador americano disse, né, à CNN, que os Estados Unidos ofereceram a Nicolás Maduro uma opção de fugir para a Rússia. Que tipo de papel Moscou poderia ter nesse momento, nesse conflito entre Venezuela e Estados Unidos? Vamos considerar aqui que o país trava a sua própria guerra com a Ucrânia, que ainda não teve fim.
Exato. A própria Rússia está numa situação muito difícil, tem uma situação delicada com o governo Trump. Então, até seria melhor checar mais a fundo essa informação também, porque o que a gente tem visto é que na imprensa dos Estados Unidos muitas informações são vazadas, mas de oficial são poucas coisas que têm sido vinculadas. Essa é uma dificuldade até para vocês jornalistas, né? Porque Sim. muita coisa é vazada, mas de oficial vocês têm poucos documentos ou poucas palavras concretas. Então, em relação a isso, a Rússia envolvida nesse conflito, na verdade você tem aí uma espécie de parceria entre Rússia e o governo Maduro, mas nada que leve a um envolvimento direto em caso de conflito com os Estados Unidos. E também o governo Putin, o governo russo, não fez nenhuma manifestação a esse respeito. O que estava sendo cogitado seria uma fuga de Maduro para a Turquia ou mesmo para o Brasil, mas de concreto a gente não teve nenhuma sinalização desses potenciais países que poderiam recebê-lo, até porque isso criaria uma situação muito difícil com os Estados Unidos. De novo, a gente não teve nenhuma manifestação do governo Trump, do gabinete ou mesmo do Departamento de Estado de como isso aconteceria. Ainda não tem uma previsão de como seria essa potencial mudança de regime dentro da Venezuela. É tudo muito nebuloso. O que acontece depois, né? Sai Maduro e acontece o quê? Vai para onde? Como é que fica a população que, inclusive, apoia, né, uma ala grande da população, o regime do ditador Nicolás Maduro? São muitos os questionamentos. Nós conversamos com Flávia Loss, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Professora, muito obrigada por participar aqui do CNN Arena. Vamos conversando ao longo dessa semana também. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.